Fala pessoal, professor Rafael aqui. A gente vai ver um pouquinho do objeto mais importante que nós temos aqui da geometria sólida, que é o volume, calcular o volume dos nossos sólidos. Quando a gente pega um prisma, a gente vai seguir a ideia do princípio de Cavalieri. Nós iremos preencher todo esse prisma sempre com a mesma base. É característico do prisma em que as suas bases são sempre iguais. Então, se eu for subindo um monte de folha de papel de mesmo tamanho aqui, ou seja, um monte de área da base, e for subindo aqui conforme a sua altura, eu preencho o espaço todo. Então, volume de um prisma, a ideia básica é mexer com a área da base vezes a altura. Cada base de um prisma é diferente, porque nós temos aí figuras diferentes. E não importa se esse prisma está em pé ou se ele está deitado, contanto que você consiga enxergar quem que é a base e quem que funciona como altura aqui para mim. Se eu tenho aqui um prisma mais específico, que é o nosso paralelepípedo, eu posso mexer com o seu volume de acordo com as suas proporções. Gostamos de chamar de paralelepípedo aqui de comprimento, aqui de largura e aqui de altura ou profundidade. Então, nossa piscina tem uma profundidade, tem uma largura e tem um comprimento. Nós preenchemos ela toda pegando a área da base, que é A vezes B, vezes a altura, que é C. Nós padronizamos, então, falamos que é ABC, as dimensões de um paralelepípedo. Se eu pego aqui um cubo, todas as dimensões do cubo têm o mesmo tamanho, a mesma medida, a mesma aresta. A área da base, base vezes altura, A vezes A ao quadrado, vezes a altura aqui para achar o volume, vezes A, vira volume ao cubo. A ao cubo, e a expressão ao cubo de e elevado a 3 nasce aqui do cubo, do volume de um cubo. Quando eu tenho uma figura com ponta, já complica um pouco a nossa situação, porque essa figura com ponta aqui, a sua base, que seria um triângulo, ou vamos pegar esse quadrado aqui, ela não vai mantendo sempre a mesma, ela vai estreitando à medida que sobe a altura. Então, utilizar o princípio de Cavalieri não aplica muito bem para nós aqui, porque a base tem que ser sempre a mesma. Então, nós utilizamos outras técnicas e descobrimos que se eu coloco aqui uma figura, um triângulo, com a mesma base e com a mesma altura, com a mesma figura da base, com a mesma altura aqui, de um outro prisma, de mesma base e com mesma altura, cabe-se dentro desse prisma aqui três representantes desse triângulo. Três pirâmides então que eu coloco dentro dessa caixa aqui dentro, preenche ela completamente. Então posso falar que o volume então de uma pirâmide seria o volume de 1/3 da pirâmide da caixa que a reveste. Então, a área da base vezes a altura dividido por 3 é o volume que nós temos aqui de uma pirâmide. Lembrando que a altura é o que nasce do vértice e chega até o chão e faz 90 graus. Na nossa pirâmide. Se eu pego para cá o volume de um cilindro, já é mais tranquilo, porque o cilindro você pode usar o princípio de Cavalieri. São várias circunferências de mesma medida que vão subindo aqui. Então, nós temos aqui a área da base, que é a circunferência, πr2 vezes a altura. Se você quiser melhorar, πr2h. E um cone funciona como se fosse também uma pirâmide. Podemos dizer que essas duas figuras são figuras com pontas. Toda vez que eu tenho figuras com pontas, a mesma ideia, eu posso revesti-la de um cone que completa ela totalmente, que preenche ela aqui, tanto a sua base quanto a sua altura, que caberá três delas, três representantes dela. Então, o volume aqui de um cone, eu posso falar que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Mesma expressão que nós utilizamos aqui na pirâmide. Lembrando que a altura é o que nasce no vértice e faz 90 graus com o chão. E aqui, nesse caso, eu tenho um raio como algo importante para mim. O volume de uma esfera já é obtido já de outra forma, com uma matemática bem mais avançada do ensino superior. E nós temos que ter a certeza que o π tem que estar presente. Assim como o π estará presente aqui por causa do πr2 da sua base, o π vai estar presente também na circunferência, porque o π sempre está associado com coisas que têm curvas. Porque o π é uma medida não exata e coisas que têm curvas também não são exatas. Então, se eu olho aqui o volume de uma esfera, será dado por 4πr3 sobre 3. Foge um pouquinho aí do padrão, mas é só lembrar. Toda esfera depende apenas de uma única medida, que é o raio. E se eu quero o volume, tem que ser algo cúbico. Então, é o raio ao cubo. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí.